Olá pessoal, iniciamos então mais uma aula. Hoje trataremos de equivalência de capitais, primeira parte. Então, especificamente nós vamos trabalhar de equivalência de capitais nos juros compostos, tá? Porque daí depois pode usar a mesma ideia para juros simples, mas o mais utilizado mesmo é em juros compostos. Então, dois ou mais conjuntos de capitais com datas diferentes são ditos equivalentes quando transportados para uma mesma data, a uma mesma taxa de juros, produzem nessa data valores iguais. Para esquematizar os problemas que envolvem entradas e saídas de capitais ao longo do tempo, utilizaremos gráficos que contêm setas com sentidos contrários que representam entradas e saídas de dinheiro no caixa em diferentes momentos. Então, isso que a gente vai utilizar, a gente vai ver os diagramas então de tempo, que vai nos dar uma análise, esse diagrama de fluxo de caixa vai dar como fazermos uma análise com relação à questão das equivalências. Como o próprio nome diz, é o que equivale, né? Um capital que equivale a outro no decorrer do tempo com taxas iguais. Então aqui para a gente entender um pouquinho melhor, nós temos aqui então um diagrama de tempo, certo? E aqui então a gente tem as setas para baixo, indicando então as saídas, certo? Então a gente pode colocar aqui, ó, saídas, e nas setas indicadas para cima, as entradas de caixa, certo? Então aqui os valores positivos e aqui os valores negativos. Então se eu tenho 20 aqui para baixo, é uma saída de 20 no período inicial. Após aí pode ser um mês, um ano, dependendo do que está sendo indicado esse meu diagrama aqui. Tá? Então tem uma entrada de 10 nesse primeiro período e uma entrada de 30 aqui no segundo. Até está indicado aqui. Ó. Esse gráfico pode significar que houve uma saída de R$20 no ano zero, aqui está indicando como ano, uma entrada de R$10 no primeiro ano e uma entrada de R$30 no quinto ano. Certo? Então essa é mais ou menos a ideia quando a gente representa através de um diagrama de tempo um determinado fluxo de caixa. Então, quando transportamos esse conjunto de capitais para a data inicial do fluxo de caixa, encontramos seu valor presente ou valor atual. O que é essa ideia? Por exemplo, assim, se eu tenho indicado um valor aqui no período 3, nessa etapa aqui, se eu quero saber quanto que equivale um valor anteriormente, isso falando sob o ponto de vista cronológico, anteriormente eu vou usar exatamente o raciocínio do valor presente, tá? Que também a gente pode indicar aqui como o valor antecipado, o valor atual, certo? Então, quando nós fazemos a antecipação de um valor, que é mais ou menos o que o diagrama está tentando mostrar aqui, tá? Ele vai utilizar então essa questão do valor antecipado, certo? No caso de querer saber se quisermos saber quanto que um determinado capital vai estar valendo lá na frente, ou seja, estou jogando o valor para frente, tá? Aí nós utilizamos então a ideia do montante, certo? Por quê? Porque daí eu vou querer saber quanto que esse valor vai estar valendo num período posterior. Então, o que acontece é justamente isso. Quando eu antecipo, eu utilizo o VA, e quando eu postecipo esse valor, eu utilizo então o FV. Vamos a um exemplo para a gente poder entender um pouquinho sobre essa ideia, esse raciocínio. Então, basicamente, se vocês observarem, na equivalência de capitais a gente vai utilizar duas formas. Ou eu vou jogar um valor para frente, e aí eu estou postecipando utilizando o valor futuro, ou eu vou antecipar esse valor, né? E aí eu estou utilizando o valor presente, no caso, nos momentos de antecipação. Então vamos ao exemplo 1 aqui. Um título no valor nominal de R$8.000, com vencimento para 6 meses, vai ser trocado por outro com vencimento para 4 meses. Sabendo que a taxa de juros corrente é de 4% ao mês, qual o valor nominal do novo título? Então, para a gente entender melhor, a gente organiza aqui os dados, né? Então a gente tem um valor futuro, porque ele vai ser antecipado, então esse 8.000 é o valor lá na frente. Tá? Eu tenho o período inicial, que é os 6 meses, e o período final, que é os 4 meses, é o período de antecipação. E uma taxa de 4%, né? O que a gente tem que fazer? Tem que dividir essa taxa por 100, e aí teremos então um 0,04 referente a essa taxa, certo?
Bom, vamos colocar isso no diagrama de tempo para a gente poder visualizar melhor, né? Então a gente tem o intervalo de tempo aqui, e aí aqui está em meses, certo? E aí o que a gente tem? A gente tem o 8.000, certo? É um título onde devemos aqui R$8.000, tá? E ele vai ser trocado, ou seja, ele vai ser antecipado em 2 meses. Por que eu estou antecipando 2 meses? Porque se ele estava no sexto mês e ele vai para o quarto mês, eu estou, na verdade, antecipando em 2 meses. Ou seja, eu quero saber qual será o valor desse X à medida que no sexto mês era R$8.000, certo? Ao fazer essa antecipação, ele vai ter ele vai regredir esse valor em 4% ao mês, certo? A questão de juros compostos, que a gente está falando de equivalência de capitais em juros compostos. Bom, então como que vai ficar isso aí? Então nós temos os dados ali indicados, né? O valor lá na frente é de 8.000, tá? E nós temos que fazer então essa antecipação de 2 meses, certo? Então como que a gente vai fazer essa resolução? Então eu vou jogar esse valor para cá, certo? Como que eu vou fazer então? Se eu estou antecipando esse valor, eu quero descobrir o VA ou o FV. Bom, se esse cara aqui é o FV, então eu quero descobrir o VA. Logo, eu vou usar a fórmula do VA, que a gente já sabe, que é FV sobre 1 mais I na N, onde o meu N vai ser justamente o período em que ele teve essa mudança. No caso do sexto para o 4 meses, ele passou em 2 meses, certo? Aí a gente tem a taxa dos 4% dividido por 100, que é o 0,04, e a gente tem então esse valor futuro, que é o de 8.000. Então o que a gente faz? Soma-se aqui os valores, aí teremos 1,4 ao quadrado, resolvemos essa parte ao quadrado, teremos 1,0816, fazendo então o quociente dos dois, temos então o valor antecipado, que é de 7.000, e aí eu vou colocar aqui então, 7.396,45. Então, se eu pegar o meu título de 8.000 em 6 meses e antecipo ele em 2 meses a uma taxa de 4% ao mês, esse título vai estar valendo no quarto mês R$ 7.396,45. Na sequência, então, vamos ver como que fica esse cálculo através da utilização da HP. Bom, como vimos antes, né, nós vamos fazer uma antecipação desse valor em 2 meses, ou seja, o nosso X aqui, que é o nosso VA, ele é a mesma coisa que o nosso PV, né? Então, se a gente utilizar pela fórmula, faz a mesma fórmula, né? Logo, quando a gente vai utilizar HP, nós vamos utilizar o PV também. Então, o que vai acontecer? Vamos indicar ali o 8.000 como sendo CHS-FV, vai dar menos 8.000. Indicamos o 2, que é o prazo de antecipação, aqui no caso de 2 meses, certo? Então, 2N. Indicamos a taxa, que é aqui no caso os 4%, a gente não precisa dividir por 100, porque a HP já faz isso, então eu indico 4I, certo? E depois aperto a tecla PV, e aí vamos ter então esse valor antecipado, que é o 7.396,45. Aqui diretamente na HP, para a gente poder entender bem o processo aqui, tá? Então, o STOEX, para deixar aqui com o Czinho aqui, para a gente utilizar de forma sem dar diferença no valor, né, para utilizar a convenção exponencial, tá? Aí indicamos então o 8.000, coloco o 8.000 aqui, o 800, CHS FV, teremos menos 8.000. Depois pegamos, colocamos o 2 e vai aqui no N, né? Fica 2.000, 2.00. Depois a gente vai indicar a taxa, vai no 4, depois vem aqui no I, e aí vai ficar o 4, certo? E depois então a gente aperta o PV aqui, apertamos o PV, e aí vai dar o valor 7.396,45.
E aí aperto o ST ou EX para zerar e tirar o C aqui de novo, caso queira fazer isso. Então, se deixar ali o indicativo da exponencial para a gente utilizar nos outros cálculos, não vai dar diferença. Ok? Vamos ao segundo exemplo. Tá? Consideremos os seguintes montantes. Então a gente tem aqui um montante de 2.000 no primeiro mês, 2.200 no segundo mês, 2.420 no terceiro mês e 2.662 no quarto mês. Admitindo-se uma taxa de 10% ao mês, verifique se esses capitais são equivalentes na data focal. Data focal é a nossa referência para fazer o cálculo. No caso aqui, data focal 0. Represente essa situação através de um diagrama de tempo. Vamos verificar agora como é que fica o diagrama de tempo e entender o que é essa data focal entra aqui nesse exemplo. Tá, e aí, como eu coloquei ali, a data focal que é a nossa data de referência, né? Conforme eu já tinha falado. Então nós temos aqui, ó, nós temos uma taxa de 10%, né? Que no caso a gente tem que dividir por 100, a gente já sabe esse raciocínio. E aí a gente tem indicado aqui então 2.000 no primeiro mês, 2.200 no segundo mês, 2.420 no terceiro mês e 2.662 no quarto mês. Certo? O que acontece? Onde vai ser a nossa data focal? Nossa data focal será aqui no zero. Certo? Ou seja, se eu quero saber quanto que equivale esses valores na data focal zero, eu tenho que antecipar todos esses capitais para a data focal zero. Então, eu vou puxar todos os capitais aqui. Opa, para aí, que perdi a minha setinha. Então, eu vou trazer todos esses meus capitais para ali. Bom, se eu estou antecipando todos esses capitais, que fórmula eu vou ter que utilizar? A fórmula do PV. Certo? Então, na resolução, o que a gente faz? Pego o primeiro período, o primeiro capital, R$2.000, coloco a taxa dividida por 100, 0,1. Estou antecipando em quantos meses? No caso aqui, antecipando em um mês. Então, coloco 1 aqui. Então, vou resolver. Vai dar 1.1, na 1 é 1.1, 2.000 dividido por 1.1, vai dar R$ 1.818,18. Então, ao anteciparmos esse 2.000 em um mês, esse valor de 2.000 aqui na data focal zero vai ser de 1.818,18. Certo? Agora a gente pega o 2.200. Faz a mesma antecipação e aí o que acontece? Como nós estamos antecipando daqui do 2 até o 0, o meu N vai ser 2. Taxa permanece igual, então percebam que aqui é igual a taxa, muda só o período e o capital lá que a gente está tratando. Então vai ficar, soma ali 1.1 na 2, 1.1 na 2, 1.21. E aí eu faço 2.200 dividido por 1.21, o que vai dar? R$ 1.818,18. O que acontece aqui? Verificamos que antecipando esses dois valores na mesma data focal, o que acontece? Esses valores são iguais. Se esses valores são iguais, nós já podemos antecipar que esses dois capitais são equivalentes na data focal zero. Certo? Mas a gente vai fazer também com o 2.420. Mesma coisa, agora o N fica 3, né? Soma ali, vai dar 1.1 na 3, resolvendo esse 1.1 na 3, 1.331, e aí dividindo ali, também o mesmo valor, ou seja, o 2.420, ele é equivalente tanto a 2.200 quanto a 2.000 na data focal zero, certo? E aí depois a gente pega então o 2.662, aí o nosso N fica 4, estamos antecipando 4 meses, fica então 1.1 na 4, 1.1 na 4 vai dar 1.4641, fazendo o quociente de 2.662 por 1.4641, temos então também o mesmo valor, ou seja, sabemos que os 4 valores aqui são equivalentes na data focal zero. Bom, na calculadora HP eu não vou mostrar todos os exemplos, mas vou pegar pelo menos o primeiro aqui. Como a gente vai antecipar, vai utilizar o PV também, então mesmo processo.
coloco o 2000, CHSFV, o 1 é o nosso prazo de antecipação, no caso, com relação ao 2000, o 1 é o prazo de antecipação, se eu colocar o 2200, o 2 é o prazo de antecipação, se eu colocar o 2420, o 3 é o prazo de antecipação, então, ou seja, repetindo esse processo, a gente vai mudar esse valor aqui e esse valor. Por quê? Porque a minha taxa vai ser 10% igual a todos e o PV que eu vou apertar também vai ser igual a todos. Então, modifica conforme o capital aqui o meu prazo. E o resto permanece igual, vai fazer a mesma ideia de cálculo. Tá? Então, ali repete-se o processo nos 3 seguintes capitais. Bom, seguindo aqui então no exemplo 1, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar e vamos então utilizar aqui pela nossa HP aqui, né? Então vai ficar o 2000 CHSFV, então aqui 2000 CHSFV, vai dar o menos 2000, né? Que é sempre o sinal trocado. Depois o 1, que é o período de antecipação 1N, ali. Depois o 10 I, certo? Vai ficar o 10 ali na HP. E depois nós apertamos o PV. E aí então tem R$ 1.818,18. E aí aperta ST ou X para tirar o C ali também. E aí, conforme já tinha falado no slide anterior, repete-se o processo com os outros 3 capitais, alterando apenas o período, certo? O período e o valor inicial. Então, esse valor aqui e o período. Encerramos então a aula de equivalência de capitais, a primeira parte, e até a próxima.